realidade ou teoria? Olá pessoal, hoje no século XXI, tanto você como eu temos que ter o nosso próprio discernimento para separar as coisas. Separar o que é real do que é fictício. O que é fictício é inventado, é fabricado, é algo que não existe, de forma que não tenha como ser comprovado com provas concretas e reais. Isso é uma ficção. Por exemplo, uma peça de teatro é uma ficção. Um filme é uma ficção. Ele só existe na ficção. Na realidade, não existe. Embora possa parecer, possa ter uma aparência de que é real, mas não é. É algo fictício, é algo inventado. É algo escrito, com textos, com cenas, com efeitos especiais, enfim, com efeitos sonoros, mas não é real. O nosso discernimento é capaz de discernir isso e entender claramente, separar de forma definitiva o que é fictício do que é real, para que possamos ficar apenas com o que é real. O que é real é aquilo que conseguimos ver e entender como algo real, como algo que pode e tem provas e provas concretas e reais que aquilo é a realidade. Então, não tem como nós nos confundirmos. Ninguém pode achar que algo fictício seja algo real. Não, não pode mesmo, porque o mundo em que vivemos hoje estamos no século XXI, mas todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI, elas nasceram em um mundo fabricado, com coisas que não são reais, com coisas que são teorias, que não tem nada a ver com a realidade dos fatos que podemos ver. Então, tanto você como eu temos a capacidade de discernir isso. E quando alguém consegue discernir a realidade da ficção e ficar com a realidade, essa pessoa está certa. Ela tem que defender a realidade e não o que é fictício. Porque o que é fictício é errado. Foi construído com mentiras, com sofismas e com raciocínios falazes para enganar os incautos, ingênuos e inocentes. Mas agora é hora de parar de ser incauto, ingênuo e inocente. É hora de cair na real, cair em si. Ninguém pode viver de mentiras, de teorias, de fábulas, de invencionices, de fantasias. Não! É preciso viver na realidade. Chega de viver nessa bobeira, digamos assim. Bobeira é não cair na realidade. E você já perdeu muito tempo vivendo na ficção, em coisas inventadas, em coisas que não se pode comprovar com provas concretas e reais pelas quais o seu discernimento vai separar as coisas. Então, hoje, tanto você como eu devemos entender isso. Porque não podemos nos basear em algo fictício, em algo que não existe. É uma ignorância brutal de qualquer pessoa cair nessa armadilha infantil pelo qual a maioria da humanidade hoje está condicionada a acreditar
nas mentiras de coisas inventadas, nas teorias, que não se pode comprovar em tempo algum. Então, é preciso entender isso, pessoal, para que tanto você como eu possamos viver na realidade, acordar, abrir os olhos, ver a realidade como ela é de fato e verdade para mim e para você, para que possamos nos basear na realidade dos fatos, a verdade. A verdade importa para mim e para você. Então, é preciso usar o discernimento para separar as coisas. Tudo que não presta, sendo algo fictício, algo teórico, não serve para mim nem para você. O que serve para mim e para você é algo real. É algo que podemos constatar por provas concretas e reais de que isso realmente existe. Nada pode enganar os nossos olhos. Nenhuma mentira, nenhuma sofisma, nenhum raciocínio falaz, nenhuma teoria, nem nada pode enganar os nossos olhos, porque com os nossos olhos conseguimos enxergar a realidade, conseguimos discernir as coisas. É isso que nós devemos entender. Então, hoje no mundo existe algo que é totalmente teórico, que se chama heliocentrismo. Eu vou ler aqui um texto referente a isso para você começar a perceber o quão errado isso é. Então o texto diz assim, Nicolau Copérnico foi um astrônomo e matemático polonês que desenvolveu a teoria, ou seja, a hipótese ou a suposição heliocêntrica do sistema solar, que na realidade não passa de um conhecimento abstrato e especulativo, independente da prática. E isso significa que Nicolau Copérnico foi apenas um teórico que formulou sua teoria heliocêntrica sem nenhum fundamento que se possa provar de forma concreta e real. É por isso que o heliocentrismo não tem a qualidade do que é real, porque não é algo que existe de fato. E nenhum ser humano pode se basear em algo que não é verdade. Então, esse texto que eu li aqui mostra claramente isso. É por causa desse texto que nós devemos discernir as coisas, separar. Não podemos viver a vida se baseando em teorias. Nenhuma teoria científica até hoje foi comprovada com provas concretas e reais, principalmente a do heliocentrismo, que na realidade foi formulada essa teoria para que a criação de Deus, que foi feita com sabedoria e com entendimento pelo nosso Criador, não fosse ensinada para as pessoas. Desde que essa teoria formulada por Nicolau Copérnico surgiu, o que se ensina é essa teoria nas escolas, nas universidades, de forma que as pessoas que aprendem isso ali, elas são condicionadas a acreditarem nisso, a confiarem nessa mentira. E esse condicionamento é tão forte que leva essas pessoas a não terem discernimento mais para separar as coisas, para separar o que é físico do que é fictício. Elas não conseguem discernir a realidade da ficção mais. Para elas, esse heliocentrismo é a realidade. O condicionamento mental feito durante anos nas escolas e universidades trouxe esse efeito na vida das pessoas. De forma que o que eu estou falando aqui, para essas pessoas vai soar como uma grande besteira,
uma maluquice. Vão dizer que eu estou louco por questionar tal coisa. Não se esqueça que eu também passei pela escola. Aprendi essas coisas. Fiz as provas. Mas agora o meu discernimento me fez cair na real, me fez cair em si e me fez entender que eu não posso me basear em teorias sem fundamento algum, em teorias que não tenham provas concretas e reais para me convencer de que esse heliocentrismo é real. Pelo contrário, as provas que eu consigo ver com meus próprios olhos me fazem discernir claramente que esse heliocentrismo é uma farsa, é uma fraude. É algo fraudulento inventado para enganar. E eu não posso, em tempo algum, eu não posso, em tempo algum, continuar com esse engano. Ou seja, eu não posso continuar me auto-enganando por causa disso. E isso serve para você também hoje. Porque o mesmo discernimento que eu tenho, você também tem que ter. Para enxergar a realidade como ela é. Com seus próprios olhos. Então, isso tem que ser bem esclarecido. Tem que estar bem esclarecido para você e para mim. Para que agora possamos viver com a realidade dos fatos. E a realidade é que Deus criou tudo que existe. Ele não criou nada com teorias. Não, ele criou na prática. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele fez separação. Ele fez separação das águas que estavam abaixo do firmamento, das águas que estavam acima do firmamento, quando ele criou o firmamento. É assim que está escrito. É literal, é real. Isso nós podemos comprovar com os nossos próprios olhos. É só você olhar a criação aí, na cidade em que você está. Assim como eu, na cidade em que eu estou, posso observar a criação de Deus, sem impedimento algum. Então, quando nós olhamos para a criação, começamos a discernir a realidade da fraude teórica que Nicolau Copérnico formulou, inventando uma coisa que não condiz com a realidade dos fatos. Porque a realidade dos fatos, elas nos comprovam a criação de Deus. Então, isso é importante se dizer. Então, agora eu vou ler aqui um texto que está no livro de Jó, capítulo 38, alguns versículos aqui, ó. Está escrito assim, ó. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem é esse que quer obscurecer os desígnios de Deus? Principalmente o desígnio da criação de Deus. Quem é este? Este ou melhor, foi Nicolau Copérnico na sua época, quando ele inventou essa teoria heliocêntrica, desfazendo o que Deus criou com sabedoria e entendimento. Então, isso é errado. Aí ele pergunta aqui, ó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Então, Nicolau Copérnico não tinha conhecimento algum para formular tal teoria. Totalmente insana, doida, despirocada. Enfim, foi assim que ele fez. Criou de sua própria mente algo que é um absurdo.
diante da criação de Deus? Sim. É isso que precisamos discernir hoje, para não sermos enganados por alguém que formulou essa teoria com palavras sem conhecimento. Nicolau Copérnico não tinha conhecimento nenhum. Por isso ele baseou tudo em teoria, em fraude mesmo. É algo fictício. É isso que precisamos discernir hoje. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Então, onde estava Nicolau Copérnico quando Deus lançava os fundamentos da terra? E quando Deus criou tudo o que existe, o céu, a terra e o mar e tudo que neles há? Onde estava Nicolau Copérnico quando Deus fez tudo isso? Ele nem tinha nascido ainda. Mas quando ele nasceu, já era um homem, já adulto, ele formulou essa teoria heliocêntrica, absurda, louca, pervertida, de um homem perverso. Nicolau Copérnico era um homem perverso por causa disso. Totalmente errado. Ele desfez a criação de Deus por sua própria teoria, que hoje muitas pessoas aplaudem, concordam, sem discernimento algum, não conseguem discernir mais. Infelizmente, a humanidade chegou nesse ponto de estar muito condicionada a essa teoria heliocêntrica, que não é algo real, é algo fictício, inventado, fabricado. Pessoal, essa é a verdade. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Será que se essa pergunta hoje fosse feita para Nicolau Copérnico, ele iria conseguir dizer com entendimento? Ele iria conseguir dar uma resposta com entendimento? É claro que não. Porque ele iria responder segundo a sua teoria heliocêntrica, que está totalmente errada. É um absurdo isso aí. É um absurdo alguém hoje, no século XXI, aceitar esse tipo de coisa. Porque nós temos discernimento, capacidade de pensar, de raciocinar, de refletir, de chegarmos a conclusões lógicas e perfeitas. Quando eu olho para você e você olha para mim, tanto quando eu te vejo, eu vejo a imagem e semelhança de Deus. E você, quando olha para mim, vê a imagem e semelhança de Deus, porque foi assim que Deus nos criou. Esse é o discernimento, pessoal, que nós devemos ter. Então, essa é uma questão séria a se pensar hoje, porque ninguém mais pode viver fora da realidade. É um absurdo isso aí. É uma loucura. E nós não somos loucos. Pelo contrário, nós temos sabedoria, nós temos entendimento, nós temos sensatez, nós temos discernimento, nós temos inteligência dada pelo próprio Deus. Nós temos a capacidade de pensar, de raciocinar, de criar as coisas. E não coisas fictícias. Não criar teorias sem fundamento, mas criar coisas que nós podemos usar. Ferramentas, bicicleta, microfone, enfim, várias coisas que foram criadas ao longo da história são úteis para a nossa vida hoje. Mas essa teoria heliocêntrica não é útil para nada, porque ela não existe. É mentira mesmo. É isso que precisamos discernir hoje. Então eu espero que a humanidade agora possa acordar diante disso.
Acorde para viver a realidade. Quem vive a realidade e discerne a realidade como ela é, nunca vai ser enganado por teorias sem fundamento algum. Principalmente a teoria heliocêntrica. Então, era isso que eu queria falar. Eu espero que agora as pessoas queiram mesmo, de fato e verdade, conhecer a realidade como ela é. É hora de se aprofundar nessa realidade, para nunca mais darmos lugar ou ocasião a alguém que queira nos enganar enquanto vivemos neste mundo. Eu espero que isso aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.